Graça e paz, meus irmãos, louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor para o estudo de hoje em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, nós vamos continuar falando sobre a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, nós vamos ler do verso 10 até o verso de número 20. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós estamos, Pai, estudando sobre a armadura de Deus, e nós pedimos, Pai, a Tua bênção sobre este estudo, pedimos que o Senhor venha estar edificando o Teu povo, e rogamos, Pai, que o Senhor venha estar nos dando graça para que cada um de nós, para que cada cristão se revista de fato desta armadura. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, na EBD Online, nós começamos o estudo, sobre a armadura de Deus, e hoje então nós vamos continuar neste tema. Estamos numa batalha espiritual e sendo soldados de Jesus, precisamos de toda a armadura de Deus. Os soldados romanos, quando eles iam para a guerra, eles vestiam uma armadura composta de 6 elementos: cinto, couraça, sandália, escudo, capacete e espada. Essa era a armadura dos soldados romanos. Havia outros equipamentos, mas Paulo não faz uso destes equipamentos, porque Paulo tem um propósito específico para o povo de Deus. Paulo empresta a figura da armadura romana e aplica, como nós temos visto, a armadura de Deus, por metáfora. Paulo então nos fala sobre a cinta da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Há uma outra arma poderosa, que é a oração, mas para essa arma Paulo não faz nenhuma associação com a armadura dos soldados romanos. Outros textos da Escritura, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, também nos trazem a alusão à armadura de Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, os irmãos podem ver depois Isaías capítulo 11, versículo 5, Isaías capítulo 52, versículo 7, e Isaías capítulo 59, versículo 17. Queridos, há em mim uma preocupação pastoral quanto ao relaxamento da fé nesses dias de quarentena. E a minha oração, e peço que você ore comigo, é para que os cristãos, percebendo o tempo, não relaxem, não descansem. Mas a minha oração tem sido para que haja um despertamento na igreja. A minha oração tem sido para que os irmãos busquem mais a Deus nesses dias, porque, queridos, nós não podemos relaxar. Estamos numa batalha espiritual. E precisamos tomar toda a armadura de Deus, porque é somente de posse da armadura de Deus que ficaremos firmes contra as ciladas do diabo e resistiremos no dia mau e permaneceremos inabaláveis. É assim que a Escritura nos mostra, é assim que nós vimos
no domingo passado, no domingo pela manhã. E o que eu desejo enfatizar nessa mensagem de hoje é como alguém se reveste da armadura de Deus. Porque veja ali, Paulo diz no capítulo 6, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E no versículo 13, Paulo diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Agora, a questão é como alguém na prática toma posse dessa armadura. Como alguém na prática se reveste dessa armadura. Como isso acontece no dia a dia. É sobre isso que nós falaremos no estudo de hoje. Então, Paulo diz aqui que nós precisamos, primeiramente, tomar a cinta da verdade. Nós precisamos tomar, primeiramente, a cinta da verdade. Veja ali o versículo de número 14, onde ele diz, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Esse cingir-se com a verdade é tomar a cinta da verdade. A cinta era usada pelos soldados romanos para prender a roupa e para dar também firmeza ao corpo. E o diabo, queridos, o diabo se utiliza da mentira, do engano, da hipocrisia. O cristão, então, deve se cingir da verdade e da sinceridade. Isso é dessa maneira que nós tomamos posse da armadura de Deus, é desta maneira que nós tomamos posse da cinta da verdade. É na prática do dia a dia, vivendo em verdade, vivendo em sinceridade. O cristão que mente, que é hipócrita e que é falso, o cristão entre aspas, já está vencido pelo diabo, porque o diabo é o pai da mentira e do engano. O crente que é verdadeiro e sincero em suas palavras, o crente que é verdadeiro em seus gestos e ações, tem firmeza na batalha. Este cristão não tem medo, porque ele está cingido com a verdade. O diabo o reconhece como um adversário, e Deus, que é a verdade, o reconhece como um soldado seu. É deixando a mentira que revestimos-nos da cinta da verdade. Paulo diz aqui que devemos também tomar a couraça da justiça. A couraça era uma peça que vestia do pescoço até as pernas. E a couraça protegia tanto a frente do soldado quanto as suas costas. Ou seja, era uma peça importante para a batalha. Protegia o soldado por inteiro. Alguns entendem que devemos nos revestir da justiça de Cristo. Isso é fato. Mas não é disso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. O sentido aqui é outro. Paulo está falando que o cristão deve viver de maneira justa, porque uma pessoa justa não sofre verdadeiras acusações. Podemos até sofrer falsas acusações, mas não verdadeiras acusações. Quando nos acusam falsamente, dormimos tranquilo. Mas quando nos acusam em verdade, então a nossa consciência pesa e nos enfraquecemos então espiritualmente. Jesus disse que devemos buscar o seu reino e a sua justiça. O diabo, queridos, ele está ligado à corrupção, à injustiça, à desonestidade. Essas são as armas de Satanás. O cristão deve, então, vestir da armadura de Deus. E a armadura de Deus exige a couraça da justiça. Isso fazemos no dia a dia sendo honestos, tendo uma vida santa, vivendo com retidão moral. Devemos viver dignamente, como em pleno dia. Fora disto, o cristão não tem defesa contra as acusações de Satanás. É deixando a injustiça que revestimos-nos da couraça da justiça. Paulo diz também que devemos tomar as sandálias da preparação do evangelho
da paz. Veja ali o versículo de número 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os soldados romanos, eles tinham boas sandálias, sandálias cravejadas. Estas sandálias permitiam que eles se locomovessem por longas distâncias de maneira rápida. João Calvino fala que os soldados romanos também tinham botas, que estas botas eram muito úteis na época do inverno e permitiam que os soldados eles fossem protegidos do frio e caminhassem também longas distâncias e vencessem assim as suas batalhas. Um calçado adequado ajuda muito. Como igreja, devemos calçar as sandálias do evangelho da paz. Calçados assim, devemos estar sempre prontos para levar a paz. Recebemos o evangelho, agora precisamos percorrer as estradas, levando o evangelho da paz. São muitas pessoas que estão sem paz. Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. Ele habita em nós. Ele já nos deu a sua paz. E agora, queridos, nós somos chamados a levar paz àqueles que não têm paz. Esse é um desafio. E é um desafio para os nossos dias. Nestes dias de quarentena, a maneira que temos de pregar o evangelho, de levar o evangelho da paz, é através das redes sociais. Você pode compartilhar mensagens, você pode mandar versículos bíblicos, compartilhar versículos bíblicos com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você sabe que precisam conhecer o evangelho. Você pode falar de Jesus através das redes sociais. A palavra de Deus jamais volta vazia, ela sempre cumpre o propósito para o qual Deus a designou. O apóstolo Paulo nos diz aqui também, como parte da armadura de Deus, que precisamos tomar o escudo da fé. Precisamos tomar o escudo da fé. Veja o versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Fé é um instrumento de apropriação. Quando Deus nos salvou, Ele nos deu fé. Fé é um dom de Deus. É pela fé que o crente vive. É pela fé que nos apropriamos das promessas de Deus. É pela fé que nos apropriamos da salvação. É pela fé que nos apropriamos das promessas para o hoje e para a eternidade também. Agora, o diabo, como nós vemos aqui, ele lança dardos de fogo contra a nossa fé. Veja ali o versículo de número 16. Fala sobre dardos inflamados do maligno. O diabo lança dardos de fogo contra o cristão. Por quê? Porque ele quer destruir a nossa fé. Ele quer destruir a nossa esperança. Os escudos dos soldados romanos eram longos. E quando o soldado se agachava para proteger, aqueles escudos protegiam o soldado por inteiro. Protegiam todo o corpo do soldado. O diabo lança dardos de fogo contra a nossa fé. Perseguições, enfermidades, problemas, angústias. Agora, queridos, é com o escudo da fé, é nos apropriando dia a dia das promessas de Deus, da palavra de Deus, que venceremos todos os ataques do maligno. Veja o que Paulo diz ali no versículo 16, ele diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar alguns dardos inflamados do maligno. Não, Paulo não diz isso, Paulo não diz alguns. Paulo diz que nós vamos apagar todos os dardos inflamados do maligno, ou seja, de posse do escudo da fé, o diabo jamais conseguirá nos atingir. Queridos, tomemos o escudo da fé. Paulo nos diz também, como parte da armadura de Deus, precisamos tomar o capacete da salvação. O capacete ou o elmo da salvação. O soldado romano recebia
este elmo diretamente do seu comandante. E ele protegia a cabeça na batalha. Jesus Cristo já nos deu este elmo. Este elmo representa a salvação. Jesus já nos deu a salvação. O que precisamos fazer é aceitá-la. Precisamos aceitá-la e fazer uso dela na batalha. Durante a batalha, o diabo irá se levantar contra nós, trazendo dúvidas à nossa mente. Ele quer nos fazer duvidar de que se realmente somos filhos de Deus. E ele fez isso com Jesus. Veja Mateus capítulo 4, a tentação de Cristo, e veja ali que o diabo disse a Jesus, se és filho de Deus, ou seja, procurando criar dúvidas em Cristo. E da mesma maneira o diabo se levanta contra nós, procurando criar dúvidas. Ele procura nos fazer duvidar de se realmente somos filhos de Deus, procura nos fazer duvidar de se realmente somos cristãos. Agora, queridos, é olhando para a cruz de Cristo que tomamos posse da salvação. A salvação não está em nós, não está no que somos, nem no que fazemos. A salvação está em Jesus. E Ele já nos deu a salvação. A salvação está no que Ele é e no que Ele fez por nós. Tanto na sua obediência passiva, quanto na sua obediência ativa. Na sua obediência ativa, Ele obedeceu toda a lei. E na sua obediência passiva, Ele foi na cruz, morreu na cruz pelos nossos pecados. É tomando o elmo da salvação que nos apropriamos dela. Agora veja, como parte da armadura de Deus, Paulo diz que precisamos tomar a espada do Espírito. Os soldados romanos, eles conquistaram reinos usando espadas. Com elas, eles se defendiam e atacavam. Queridos, a nossa batalha é espiritual. Devemos estar constantemente nutrindo a nossa alma da palavra de Deus. Com a palavra de Deus, com esta espada, nós nos protegemos do inimigo, mas também com esta espada nós conquistamos almas para Jesus. Com esta espada nos fortalecemos, com ela nos santificamos. Ela é a nossa regra de fé e de prática. E por fim, queridos, como parte da armadura de Deus, Paulo nos diz que precisamos fazer uso da oração. A oração é uma arma poderosa e imprescindível. Com ela mantemos comunhão com Deus. Sem a oração, a armadura de Deus será muito pesada para nós. É pela oração e pela palavra que mantemos comunhão com o nosso comandante. E é pela oração e pela palavra que recebemos a direção do nosso comandante. Sobre esta arma, que é a oração, nós estaremos falando sobre ela na próxima semana. O tempo pede que temos um estudo só sobre esta arma. Queridos, temos estudado então aqui sobre a armadura de Deus. E eu peço a você que em nome de Jesus, tome posse de toda a armadura de Deus. Estude aqui Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo de número 20. Estude, medite, ore sobre esse texto da Escritura. Peça ao Senhor fortalecimento, busque fortalecimento espiritual nesses dias. Não vamos relaxar na fé, não vamos descuidar. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê graça, que estejamos revestidos de toda a armadura de Deus. Tome posse dessa armadura, em o nome de Jesus Cristo. Pai querido, em nome de Jesus, nós estudamos, Senhor, aqui a Tua palavra, vimos, ó Deus, aquilo que o Senhor requer de nós. Agora nós pedimos que, pelo agir do Teu Espírito, ó Deus, pelo agir do Teu Espírito,
cada crente que tem acompanhado essas mensagens a respeito da armadura de Deus. A minha oração, Pai, é para que todos se revistam dessa armadura, para que tomem posse dessa armadura, de toda ela. Ora, ó Deus, dessa maneira, porque somente assim, ó Deus, o diabo não nos pegará nas suas ciladas. Somente assim, Pai, resistiremos no dia mau e permaneceremos inabaláveis. Que a graça de Cristo esteja sobre nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Ouça agora este hino. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.